assimilarmos a mensagem desta manhã. Assim, Senhor, ao emitirmos a tua prece, daremos assim por iniciada esta pequena reunião. Pai, bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita em toda a parte. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, o Sidney. Bom dia a todos. Muita paz. Jesus nos abençoe sempre. Nosso empenho, a nossa boa vontade. É com um sentimento sempre de gratidão a Deus, uma alegria muito grande, de nós podermos passar um pouquinho daquilo que a gente conseguiu juntar nestes muitos anos de participação na Casa Espírita. Porque todos nós somos os caminhantes deste movimento profundamente libertador que é a doutrina espírita, capaz de desatar as amarras, os nós que colocaram em nós, os cabrestos que colocaram em nós em vidas passadas, quando nós peregrinamos por outras paragens religiosas. E o Espiritismo é capaz de mudar o destino das pessoas, capaz de transformar o íntimo dos seus profitentes devido ao encontro inevitável com o Cristo. É inevitável o encontro com o Cristo. Nós vamos estudando a doutrina espírita, vamos nos inteirando dos assuntos. Às vezes nós adentramos a doutrina espírita pelo caminho da curiosidade, mas nós vamos estudando, descortinando os mistérios espirituais que vão se abrindo à nossa frente, quando de repente nós encontramos o Cristo no caminho. Parece até meio proposital que Kardec faz desta forma, porque Allan Kardec foi desenvolvendo o Livro dos Espíritos, e quando ele chega na questão 625, ele faz a pergunta aos Espíritos amigos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Parece até que Kardec não sabia da resposta, mas ele sabia. Mas mesmo assim ele faz a pergunta, porque é para nós que Kardec faz o Livro dos Espíritos. Porque para ele não precisa, ele já sabia de tudo. Mas ele escreve o Livro dos Espíritos para os profitentes que viriam depois, para os estudantes. É pensando na humanidade que Allan Kardec constrói as bases da doutrina espírita. E os Espíritos respondem: Jesus é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo na terra. E Kardec faz um comentário ainda dizendo que Jesus possui a condição moral que o homem deve perseguir na terra. O planeta Terra, ele tem 4,5 bilhões de anos. E nós temos a informação, através dos Espíritos amigos, que Jesus, com outros Espíritos iluminados, trabalharam na formação do planeta. 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um ser crístico, um Espírito já com a sua evolução definida. Não sei se tem algo para nós compararmos, para entender um pouco Jesus, porque nós entendemos as coisas com comparação, alto, baixo, preto, branco. É assim que nós entendemos, nosso cérebro compreende assim. Mas nós não temos nada para comparar Jesus. Jesus é igual a tal coisa, não existe. Mas nós precisamos procurar compreender Jesus na sua grandeza, como Ele é. Por isso que o encontro com Jesus é inevitável quando se estuda a doutrina espírita com carinho,
com afinco, com devoção. É inevitável o seu encontro. E a sua estada entre nós foi de tal modo formoso, foi de tal modo amoroso, que ele foi capaz de dividir a história antes dele e depois dele. De tão marcante que foi a sua presença no meio da humanidade. E ele nos deixou vários ensinamentos e exemplos, mas uma das falas que mais me impressiona está registrada em João, no capítulo 14, versículo 16, quando ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que ficará convosco até o fim dos tempos. Vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito, e vos acrescentará outras coisas mais que eu não posso dizer agora. Então, ele não podia dizer tudo naquele tempo, e ele nos promete um outro Consolador. Então essa fala de Jesus leva-nos a compreender a ansiedade da humanidade em conhecer o Consolador que ele promete. Há 2025 anos, talvez explicando assim os vários segmentos religiosos que se formaram ao longo dos séculos, que se passaram até os dias de hoje. Quantas religiões já foram formadas, buscando às vezes apresentar o Consolador prometido pelo Cristo há 2025 anos. Não obstante a nossa ansiedade, nós ficamos aguardando a chegada do Consolador, como bem nos descreve André Luiz na mensagem Facho Libertador, através das mãos abençoadas de Francisco Canto Xavier. Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Rompe assim os limites que lhe circulam o planeta em forma de horizontes e descortina-lhe a visão do universo, povoada de mundos inumeráveis. Na casa de meu Pai há muitas moradas, rasgando, no entanto, a venda da ilusão que lhe empana a ideia da vida. O Consolador derrete as algemas da tristeza, que lhe aprisiona no sentimento, na tenebrosa perspectiva do eterno adeus perante a morte. Clareia-lhe o raciocínio na consoladora luz da sobrevivência, para além da existência física, solucionando em cada um de nós os problemas da evolução do ser, da dor e do destino. O Espiritismo é o facho libertador, na posição de Consolador prometido pelo Cristo há 2000 anos, desatando correntes de angústia, demolindo muralhas de separação, eliminando clausuras de pessimismo e abolindo cativeiros de ignorância. Foram precisos 1857 anos para a chegada do Consolador prometido, desde a promessa do Cristo. 1857 anos. Nós tivemos que controlar a nossa ansiedade, porque nós somos ansiosos, muito ansiosos. Todos nós trazemos essa deformidade da ansiedade para conosco. Tem pessoas que chegam a bater o pezinho, fica batendo o pezinho de tanta ansiedade. Nós queremos tudo para 9h30, 9h35 já não serve mais. Então Jesus promete o Consolador, mas foi preciso passar milênio, 1857 anos, para ele poder chegar até nós, para que nós pudéssemos nos preparar esse tempo todo para encontrar o Consolador. E ele chegou, talvez cavalgando a madrugada fria, e assim a sua carruagem chegou à nossa porta. Como nos diz o grande poeta Rabindranath Tagore, que nos traz a sua poesia falando da presença do Consolador, quando ele diz assim:
Descerra a janela dos teus olhos e encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Liberta a tua alma e deixe que ela livre alce voo, como uma águia de asas douradas a planar esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio a cantar nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular ao vento. Sente o quebrar da onda sorrir, roçando a alvura suave da areia. Observa o rubor das rosas, esmaga aos pés as folhas da camomila, incensando o ar com o seu doce perfume. Vem comigo, prepara a casa para a chegada do amado. Ele virá, junto com a noite ou no correr do dia, ele virá. Quem sabe cavalgará a madrugada fria, e quando ele chegar, direi: amado, quanto eu te esperei. As cores mudarão de tom, ouviremos o som da sua flauta nos chamar. Correrei em direção a ele e direi: o quanto eu te aguardei. Teci guirlanda de flores e pus guiso nos meus pés para bailar em tua homenagem. Plangi as cordas finas do bambu em tua honra, e tu viestes alourar as tranças negras da minha noite, convertendo em dia um interior de sombras. A tua carruagem chegou à minha porta. Descerrei novamente a janela dos meus olhos e a claridade esplendente saiu, mas se envergonhou diante da sua presença. Ó amado, eu quis tocar as tuas virtudes, trêmulo de medo, e não me censuraste o atrevimento. Compadecido, compreendeste a minha ânsia, e caridoso, dispensastes a mim a tua oferenda. Assim, amigo, enxugue a lágrima furtiva que viaja solitária em tua face. Enxugue a lágrima porque o Consolador chegou. Abra-te em festa, ó alma triste, rejubila-te, para que juntos possamos saudar o amor que nos visita. Esmaguemos aos pés o sândalo e a camomila, e deixemos que os seus passos, em silêncio, aromatizem em função da sua chegada. Ah, minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltarão a bailar. Tocando símbolos, tinindo guizos, os cantores voltarão a cantar e eu, Senhor, eu que nunca cansei de te esperar, acenderei a candeia para colocar sobre o velador, a fim de projetar luz para aqueles irmãos que não conhecem o seu amor. Amado visitante, agora que te encontrei, eu seguirei contigo, esmagando rosas, acendendo estrelas, despertando o sol, prateando a escuridão da noite, aljofrando com espuma o rigor da areia. Levando com a mão talvez um amigo, seguiremos contigo e juntos haveremos de sorver os frutos sazonados da tua semeadura na nova era, na era de regeneração. A fala é sempre do poeta Rabindranath Tagore, conhecido por Gandhi como o grande mestre, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1913, falando-nos do Consolador através da mediunidade da médium Vera Coim, em um trabalho conjunto com o médium Divaldo Pereira Franco na obra Ondas de Luz. Fala-nos, portanto, da presença do Consolador que se aproxima e daqueles que estamos na expectativa de encontrá-lo, e estabelecemos dessa forma, desse modo, uma festa na alma, em razão do esplendor daquele que chega e da singeleza daquele que aguarda a presença do Consolador prometido. A poesia nos convida a avaliar a atitude da consolação no enxugamento de lágrimas, do júbilo, do canto,
e do mergulho numa poesia cósmica que somos todos nós chamados a compartilhar uns com os outros, sem restrição alguma. Efetivamente, é bem verdade que tudo gira no universo. Os ciclos, eles sempre se estabelecem. E quando Allan Kardec afirma que o homem se detém apenas a perceber o seu sensório, a sua mente pequena, ele se detém apenas no dia, na noite. Quando muito avança um pouquinho mais para o ciclo lunar, o homem não vai muito além da sua prospecção de mentalidade. Ele se detém apenas no seu círculo familiar, na sua vida cotidiana. Ele não consegue fazer uma prospecção para além. Está certo que às vezes a gente faz até um pouco além quando nós participamos desses programas, como a compra de uma casa, por exemplo, através do programa Minha Casa Minha Vida Atormentada. Aí a gente consegue fazer uma prospecção para 30 anos, 35 anos, que é o tempo de pagamento dessa casa. Mas às vezes você vai desencarnar no meio do caminho. Então você faz uma prospecção para 30 anos, mas às vezes você não consegue vencer esses 30 anos. Você é surrupiado da vida material antes, muito antes de você pensar em terminar de pagar a casa, você já abandonou a vida material. A partir daí, ele não mais se dá conta de que tudo no universo obedece a uma ordem, a uma sincronização perfeita, sem ao menos desconfiar que existe um Deus a nos guiar. Há, portanto, uma movimentação que nos faz entristecer a majestade divina, presente em tudo que nos rodeia, e ousando também nos permear, nos tocar. Deus nos toca, os Espíritos amigos nos tocam, nos encaminham, nos mostram os caminhos que nós devemos palmilhar. Enfim, quando nós estamos aqui parados, sentados silenciosamente nesta cadeira, e se ficássemos nessa posição durante um ano, nós, por certo, percorreríamos mais de 1,5 bilhão de quilômetros, nos dizem os cientistas, em função da movimentação do planeta, que faz o seu giro sobre o seu próprio eixo e em torno do Sol, num movimento de rotação e de translação. Nós estamos sempre em movimentação. E todo esse sistema, que não é um sistema dos maiores que existem no universo, a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, ela é uma galáxia pequena, que pode ser percorrida de um extremo ao outro com a totalidade de 100 mil anos, com a velocidade da luz, é claro. Mas mesmo assim, ela é uma galáxia pequena, se comparada a outras galáxias que os cientistas já descobriram no universo. Mas esse sistema também gira no universo, e a despeito da sua posição de estar num cantinho da galáxia, a nossa Terra, nosso planeta Terra, a nossa galáxia é como se fosse um condomínio, e nós morássemos num cantinho, na última rua, num beco deste condomínio, que é o nosso planeta Terra. Mas a galáxia também gira nesse processo universal, e a última vez que ela completou o seu ciclo foi há 60 milhões de anos atrás. Só existiam os dinossauros, aqueles que geraram toda a criação. E mais uma vez, ela está completando o seu ciclo novamente, passando de um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. E a Terra, com 7 bilhões, quase 8 bilhões de habitantes, parte para uma nova etapa a ser cumprida, seguindo os planos da divindade superior. E nesse processo de transformação que a Terra está vivenciando, nós nos encontramos atualmente. Estamos no nosso momento de estarmos reencarnados neste período tão importante do planeta,
honrados com a presença do Espiritismo na posição de Consolador prometido pelo Cristo há 2000 anos. O Espiritismo surge no bojo, na superfície desse processo, há 168 anos atrás, fazendo parte dessa mudança, porque ele é uma peça importante de auxílio ao trabalho do Cristo na Terra. É uma ferramenta do Cristo para a modificação das ideias, dos pensamentos das pessoas, assim como é o papel das outras religiões, mas muitas vezes elas não conseguem alcançar o objetivo da mudança contínua. O Espiritismo tem essa propriedade, tem essa condição de fazer a grande mudança íntima no interior das pessoas. E há nesse movimento aqueles que serão exilados naturalmente, perdendo a terra, para fazer parte de mundos que melhor sintonizam com o seu psiquismo, o que é muito natural. Não é nenhuma punição, é uma adequação. Se você participa de uma sala de aula durante todo o ano e você no final do ano você não conseguiu atingir as notas necessárias para que se possa alavancar uma outra série, você continua naquela série. É uma punição? Não. É uma adaptação, é uma forma de você poder repetir novamente as lições até que você possa aprender. Então o planeta Terra está mudando de série. Ele está indo para outra série, saindo de provas e expiações para a regeneração. E aquelas pessoas, aqueles espíritos encarnados ou desencarnados, que não estiverem nas condições necessárias de continuar no planeta, vão ser chamados a participar de outra sala de aula, de outro planeta. É uma punição de Deus? Não, é apenas uma adaptação. E no governo de toda essa mudança, ladeado por espíritos de luz, nada menos que se encontra Jesus, o Mestre por excelência, o grande Senhor das estrelas, aquele mesmo que nós comentamos há pouco, que há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era um espírito crístico. Se fez pequenino, diminuindo a sua luz, desceu das estrelas para estar entre nós, para nos trazer a sua mensagem diretamente, para que não houvesse tantas mudanças, o que mesmo assim acabou ocorrendo com o passar do tempo. Não trouxe nenhuma religião, apenas um código moral para o indivíduo poder viver. Apenas isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus não nos pediu para que escalássemos o Everest ou para que vencêssemos a corrida de São Silvestre, nada disso. Apenas nos pediu que amássemos uns aos outros como Ele nos ama, que nos amássemos e não nos amassássemos, apenas nos amássemos uns aos outros. E é isso que o Espiritismo propõe na posição de Consolador prometido: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. A afinidade, os Espíritos amigos nos dizem, a afinidade que os profitentes espíritas têm uns para com os outros. Muitas vezes acontece uma rixazinha aqui e ali. Eu não gosto de fulano, fulano disse isso, aquilo e tal, e que é muito natural, muito normal no mundo de provas e expiações. Mas a nós espíritas, cabe-nos dar aos outros o direito de serem como são, e a nós o dever de ser a cada dia melhores do que ontem, de amar sem exigir nada em troca de ninguém. Não é aquele amor esperando a devolução, é um amor incondicional. Porque, muito embora seja de grande relevância, mas sinceramente, do que adianta nós termos o conhecimento da 29ª parte do corpo espiritual?
de conhecer sobre as manipulações dos fluidos, conhecer o Pentateuco kardeciano de fio a pavio, conhecer os postulados espíritas de cor e salteado, de que vale todo conhecimento se nós não conseguimos amar, que é o nosso real objetivo na Terra, é amar. Nós estamos ainda nos ensaios do amor. Amamos às vezes a nossa família, às vezes dá uma brigazinha, mas existe um afeto ali. Amamos os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais. Há exceções, claro, mas na maioria existe o amor fraternal entre os familiares. Se preocupamos uns com os outros. Esse é um ensaio do amor. É esse mesmo amor que futuramente, sei lá quanto tempo adiante, e talvez milênios, é esse mesmo amor que nós temos pelos familiares, pelos cônjuges, pelos pais, pelos filhos. É esse mesmo amor que nós vamos ter pela humanidade. E é este mesmo amor que Jesus tem para conosco. Ele conhece a cada um que está encarnado na terra. Ele conhece pelo nome. Nenhuma ovelha que meu Pai me confiou irá se perder. Essa é a promessa do Cristo. Mas de que vale todo o conhecimento se nós não sentimos nada com a dor do próximo, quando ele não tem nada para comer ou para vestir? Quando o nosso irmão nos procura para apenas falar, conversar, pôr para fora. Muitas pessoas nos procuram para desabafar. E assim acontece com os espíritos também. Certa feita eu pude presenciar na mesa mediúnica. O espírito chegou, a médium incorporou e ela começou a falar. Mas o doutrinador começou a cortar ele. Ah, meu irmão, segue Jesus, que você tem que aceitar Jesus e tal, e tal. Aí a médium se calou. O doutrinador disse para ela: tudo bem, meu irmão? Quer dizer mais uma coisa? Eu quero dizer. Porque me falaram que eu poderia vir aqui para poder falar. Então eu quero falar. Pois não, aí o doutrinador se tocou, que ele cortou o espírito, ele não deixou o espírito se manifestar. Então ele deu permissão para que a médium pudesse passar a mensagem do espírito. E o espírito falou, e falou uns 20 minutos. E se aliviou. Então, por muitas vezes, nós precisamos ouvir. Não é? Precisamos ouvir, simplesmente. Deixar os espíritos falarem. Porque nós temos o dom, às vezes, da oratória, mas não temos da escutatória. Não temos dificuldade de escutar. Que sentido tem para nós um cabedal de sabedoria, mas nós não perdoamos, nem compreendemos o irmão que nos fere por muitas vezes no momento de desespero que ele estava passando? Diante desses questionamentos, nós podemos nos avaliar quanto à nossa cota de amor que nós temos para disponibilizar ao nosso irmão de caminhada. O Espiritismo nos diz, Allan Kardec, é o poderoso auxiliar desses novos tempos, porque ele se encontra integrado, nos auxiliando a entender o Evangelho de Jesus como sendo o próprio Cristo de volta. Porque Jesus não vai voltar entre as nuvens, como dizia o nosso grande amigo, que fez parte da nossa companhia, nosso amigo saudoso Eurípides Gonçalves. Ele sempre dizia: Jesus não vai voltar, porque Ele nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Nós que somos espíritas e temos a honra de compartilhar os mesmos propósitos, temos esse compromisso inadiável do encontro conosco mesmos, conhecermos-nos, compreender, entender o que é que eu estou fazendo na Terra, por que eu estou de braço dado com o Espiritismo, ou mais ainda, por que é que eu nasci no berço do Espiritismo, cercadinho, como eu, por exemplo. Se soltar, eu vou aprontar. Talvez eu seja, talvez eu precisasse,
Mas por que será que nós estamos de braços dados com o Espiritismo no momento de hoje? Porque nós temos um tesouro nas mãos e no coração. Nós temos o conhecimento espírita que nos colocou na condição de peregrinos, fazendo assim a nossa jornada passo a passo na direção correta. O peregrino seguia na estrada quando ele foi alcançado pelo viajante. E o viajante pergunta a ele: essa estrada vai dar em Acre? Ao que o peregrino responde: eu não sei. Ora, então ela vai dar em Nova Delhi, não vai? Uma cidade da Índia. Eu não sei. E o peregrino, olhando fixamente para ele, o viajante questiona: nossa, mas você é peregrino e você não sabe de nada, não é? É verdade, eu não sei nada, mas não sou eu quem estou perdido. O peregrino sabia para onde ele estava indo. Ele estava caminhando a passos lentos na estrada, mas ele sabia a direção correta e o destino que ele haveria de chegar. Nos diz Emmanuel, em Pensamento e Vida, que o homem espera pelo Cristo há 2000 anos, sem ao menos perceber que o Cristo sempre esteve entre eles. E Chico completa dizendo: nós temos saudades do Mestre. Nós temos saudade do Mestre. Nós já fizemos estudo com o livro Boa Nova, que nos traz 30 capítulos extraordinários da passagem do Mestre. Capítulos estes trazidos pelos Espíritos. Não está na Bíblia, não está lá. Pode ler a Bíblia inteira, você não vai achar aquelas passagens. Mas aquelas passagens são passagens verdadeiras. Porque há na espiritualidade um diário, uma gravação. São passagens de Jesus que estão gravadas no mundo espiritual. E Humberto de Campos teve acesso a esses arquivos e nos traz através de Chico essas passagens. E nós já nos pegamos fazendo estudo do livro Boa Nova, e a companheira começa a chorar convulsivamente na mesa, porque ela lembrou da passagem: Sidney, eu estive lá, eu tenho essas visões. E muito provavelmente ela esteve mesmo, porque nós somos espíritos milenares e muitos de nós estivemos lá. Seu Hugo quantas vezes dizia para nós aqui, ali embaixo, quando nós descarregávamos a caminhonete no sábado de manhã, ele falava para nós: eu me lembro do Sermão da Montanha. E nós atiçávamos ele para ele falar mais em detalhes, mas ele se esquivava. Ele nos enrolava com a sua maestria, mas ele dava pinceladas de que ele esteve lá no Sermão da Montanha. Então somos espíritos milenares, reencarnacionistas, com a graça de Deus. Mas o Mestre está de volta através da fraternidade, da caridade, do amor que a doutrina espírita nos propõe, do passe, da sopa fraterna, da prece. Viver no mundo fazendo parte dele, mas não consumidos pelo mundo, muito embora possa parecer diferente. Mas Jesus está no controle do nosso planeta, como nos diz Emmanuel na mensagem intitulada A Terra, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vagando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordens, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Este raciocínio nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que de experiência em experiência se integram no divino amor de Deus.
E é o amor de Deus que nos proporciona a oportunidade de evolução através dos tempos, das reencarnações que nos fazem crescer numa felicidade de espírito, através, muitas vezes, do encontro com o outro. É inevitável o encontro com o outro. Estamos sempre em contatos uns com os outros, porque encontrando o outro, nós encontramos a nós mesmos. E encontrando a nós mesmos, encontramos Deus na sua plenitude, como bem nos descreve por mais uma vez o nosso grande poeta indiano, Rabindranath Tagore, através da poesia Encontro com o Outro, quando ele diz assim: procurei-te desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, mas sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas esperanças em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e tombei vencido. Depois disso, defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua felicidade deixaram-me encontrar os 3, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza, faz-se partitura para que o cantor destrave a sua voz, inunde o mundo de fé, de harmonias e de felicidade. Que a felicidade que nós todos buscamos alcançar, ela seja constante em nossa vida. Que possamos passar pelo mundo de provas e expiações vigorosos, serenos e compartilhando uns com os outros momentos como esse, que são belos e que nos engrandecem a alma. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Aí está a mensagem desta manhã, nossa gratidão ao Sidney, tudo que nós acabamos de ouvir, devemos agradecer a vida, né, da boa nova trazida pela espiritualidade, para dar continuidade a tudo aquilo que nós lá atrás pudemos aprender. Então, o consolador é realmente a doutrina espírita, que vem nos trazer o consolo, a esperança e a certeza da continuidade da vida. Porque quem participa das reuniões mediúnicas, né, está constantemente em contato com aqueles irmãos que já estão lá do outro lado da vida. E eles vêm justamente para confirmar tudo aquilo que a doutrina espírita nos fala, né? Que a vida não termina aqui na Terra. Né? Quem já está de cabelinho branco, né, não pode perder a esperança que a vida vai acabar, que a pessoa vai morrer, vai desaparecer. Temos a certeza absoluta que todos vamos continuar vivendo. E quem é jovem pode aguardar que vai envelhecer, se não ficar na metade do caminho, né? Mas a vida continua. Então nós vamos passar agora para a aplicação dos passos.